Muito bem, irmãos e irmãs, estamos retomando aqui então nosso estudo, essa aula número 5, estamos estudando o Antigo Testamento, estamos vendo a primeira parte, a nossa primeira divisão aí do Antigo Testamento, que nós chamamos, ou muitos chamam de prólogo, Então é uma espécie de um prefácio, de um preparativo. Logo depois do prólogo vem então a história que começa com Abraão, e aí nós vamos percorrer toda a história de Israel, vendo assim o Antigo Testamento. A semana passada nós então começamos a ver sobre a criação, falamos um pouco a respeito do Criador, então um pouco a respeito de Deus, de como Ele criou, quando Ele criou, por que Ele criou, e também vimos sobre a própria criação em si, quer dizer, como aconteceu a criação, Deus então colocando ordem sobre o caos, Então os 7 dias da criação. Hoje a gente vai continuar ainda falando sobre criação, entrando agora nesse novo tópico, o homem e o mandato cultural. Perdão, vou repetir, o homem e o mandato cultural. Vamos ver o que é isso então. A respeito da criação do homem, e aqui eu quero usar homem no sentido humano, no sentido gênero humano. Nós não vamos detalhar essa questão que traz Gênesis 2 da criação da Eva, Então, o capítulo 1, versículos 26, 27, fala do homem criado à imagem de Deus. Então vamos ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O primeiro relato da criação, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, alguns dividem no início do versículo 4, diz que a criação, Deus criou homem e mulher, não detalha, não traz esse detalhamento. Depois, no Gênesis 2, esse relato da criação de Gênesis 2, ele vai ser um pouco mais específico, vai trazer mais detalhes, como foi a criação do homem e a criação da mulher. Seja como for, Deus criou homem e mulher. Mas eu quero destacar ali do capítulo 1, aquela frase, ou aquele ensinamento de que o homem foi criado à imagem de Deus, imagem e semelhança, ambos significando a mesma coisa. O que isso significa? O que para o homem implica ser criado à imagem de Deus, para o ser humano ser criado à imagem de Deus? Bom, primeiro, a sua especialidade, porque em toda a criação não houve esse modo de Deus agir, de uma maneira tão especial. Olha, vamos fazer segundo a nossa imagem. Deus criou todas as coisas. Quando então cria o ser humano, a gente percebe que há uma especialidade, do ser humano. Ele traz essa especialidade, denota uma criação ou uma criatura especial da parte de Deus. Eu quero trazer 2 definições de 2 clássicos, 2 estudiosos, teólogos clássicos, principalmente na nossa tradição reformada. O primeiro
Agostinho, então, no entendimento dele, imagem, ser criado à imagem de Deus, significa que o ser humano foi criado racional. Racional. Então, nós temos muita semelhança, né, com os animais, né? De certa maneira nós fazemos parte dessa classe, né? Tem os vegetais, os minerais e os animais, né? Há outras classes também aí que a gente não vai detalhar aqui, mas há uma diferença. Enquanto seres humanos somos racionais. Ser racional significa alguém capaz de apreender o inteligível, de tomar decisões, né, de pensar. Eu posso olhar para uma árvore e enxergar uma mesa. Eu posso olhar para uma árvore e pensar: eu preciso de uma mesa em casa, então eu preciso eu posso transformar essa árvore numa mesa, mas para isso eu vou precisar de alguma ferramenta para cortar, primeiro cortar a árvore, depois cortar as tábuas, depois juntar as tábuas, depois, né, fixar toda essa estrutura de tal maneira, né, que ela seja a mesa que eu estou aqui imaginando. E aí então o ser humano ele tem condições, né, de olhar para as coisas, de imaginar, de tomar decisões, de preparar os meios para aquilo, enquanto que para um animal irracional, o que ele consegue enxergar de uma árvore é muito pouco diferente, né, do que uma própria árvore propriamente dita. Tá? Então, nós somos racionais. Deus nos criou racional. Então, diz lá Agostinho, alguém que pensa. Alguém que pensa. O pensamento humano, propriamente dito, é a sua identidade. Se a gente quer conhecer uma pessoa, nossa primeira esfera de conhecimento dela é a aparência, né? Então a gente olha a aparência, depois a gente tem aquela primeira impressão com respeito ao comportamento, o jeito que ela fala, o jeito que ela anda, o jeito que ela se veste, e aí vem toda aquela questão de não gostei do fulano, né? Mas é porque às vezes a gente não gostou do jeito que ele fala, ou do sotaque dele, ou do jeito que ele gesticula, né? Enfim, essa impressão inicial, ela tende a ser muito imprecisa, né? Ela muitas vezes nos leva a fazer escolhas, tomar decisões ou atitudes em relação a alguém de uma maneira até injusta, né? Às vezes dá certo. Puxa, aquela impressão que eu tive daquela pessoa quando eu conheci, eu estava certo. Mas acontece também, né? Essa questão da intuição, da impressão, faz parte da natureza humana, ok? É uma ferramenta que a gente tem, mas diz um antigo ditado: quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal, né? Ou um saco de sal com ela. Ou seja, é o convívio, né? Porque aí você de fato consegue perceber o que pensa essa pessoa, e então nós somos um ser racional, ou seja, nós pensamos, é como se a nossa identidade estivesse aqui naquilo que nós pensamos, e é um privilégio que Deus nos dá, né? Então o nosso mundo, ele acontece aqui dentro, né? Então é alguém que pensa e se enriquece cada vez mais. Quanto mais pensamos, mais nos aprimoramos nesse pensamento. Então
Quantas vezes a gente, diante de uma situação, eu preciso pensar mais a respeito. Aliás, é uma boa medida, né? A prudência é uma virtude. E, geralmente, prudência implica a gente parar e pensar mais sobre algumas coisas. Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a levar em conta consequências, custos. Se eu fizer isso, isso vai custar tanto. Não falo só em questão de dinheiro, né? Custos emocionais, custos relacionais, custos financeiros, custo de tempo, de esforço, ok? Então, a gente vai pensando e vai aprimorando. Veja o mundo hoje, o mundo, por exemplo, da minha juventude, o mundo da juventude dos meus pais, quando eles casaram, o mundo dos meus avós, o mundo do tempo de Agostinho, né, mais de 1500 anos atrás, o mundo do tempo de Jesus, o mundo lá de Moisés, e até mesmo antes, né, do tempo aqui dos primeiros. Olha o que nós temos hoje, em termos de desenvolvimento. Nós desenvolvemos muito mais do que os animais. Os animais também evoluem, né, se adaptam. A evolução deles é mais uma questão adaptativa, mas existe sim. Hoje nós temos exemplos de como os animais se adaptaram ao meio em que eles vivem. Mas isso é muito mais lento, né? Tanto que hoje, por causa desse grande desmatamento que existe, nós temos vários animais, pássaros, peixes, e até mesmo plantas extintas. Há muitos animais hoje correndo risco de extinção, inclusive. Enquanto nós conseguimos, né, mais rapidamente nos adaptar. Então, o ser humano é alguém que pensa e se enriquece mais e mais, progressivamente, de inteligência. Ele é capaz de apreender a realidade inteligível, que é o que eu disse, né? É aquela realidade que existe aqui primeiro na nossa mente. E porque pensa é um ser moral. Aqui é importante, porque quando a gente falar de queda, nós vamos ver que o pecado foi moral. Desobediência. Havia uma regra, havia a escolha de obedecer a regra e desobedecer a regra. Então, um ser moral é um ser responsável pelos seus atos. Quando a gente fala de vida moral, nós estamos falando das palavras, mesmo dos pensamentos, estamos falando das ambições, estamos falando também do comportamento que você tem com o seu corpo, da maneira como você lida com os seus bens, o seu dinheiro, maneira como você se veste, come, utiliza os meios de comunicação, enfim, falamos do nosso estilo de vida. E tudo que envolve nosso estilo de vida, ele decorre das escolhas que nós fazemos. Então eu estou vestido com esta roupa porque eu escolhi usar essa roupa, porque eu entendi que essa roupa ela atende os critérios daquela roupa que eu devo usar quando estou na casa de Deus. Na minha casa eu vou usar uma outra roupa, porque eu penso, essa roupa atende os critérios, né, do momento que eu estou na minha casa só com a minha família. Ontem eu fui no casamento e aí eu usei uma outra roupa, né, porque eu entendi, como celebrante de um casamento, eu escolhi uma roupa que atende os critérios, né, de um momento como aquele. Então,
nós fazemos escolhas, e muitas vezes, né, nossas escolhas, elas são imorais, porque elas desrespeitam as regras da conveniência, de trazer, de não provocar escândalo, e enfim, né, de seguir tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, nós seres humanos somos um ser moral, certo? O seu cachorrinho, o seu gato, pode de repente te morder, você não pode condená-lo por isso, a menos que ele esteja doente. De repente ele fez isso porque ele se sentiu ameaçado. Quem sabe você veio para cima dele de uma maneira assustadora, né? Ou às vezes você tem um cachorrinho, um gato em casa, ou qualquer outro animal que acabou de dar cria, e você vai lá com a mão para pegar o filhotinho. Não importa quanto tempo aquele animal ele está com você, carinhoso com você, naquele momento ele veio te, né, para defender a prole, ele vem e te atacou. Mas ele não faz uma questão moral, ele faz uma questão de instinto animal, de proteção dele, da preservação da prole. Isso faz parte da natureza humana, inclusive nós, né, temos esse instinto também de proteção. O medo, por exemplo, é um instinto, okay? Quando você sente medo, é porque você está sentindo ameaçado. Pessoas que não sentem medo, em algum momento ela vai ultrapassar os limites do seu corpo e vai cometer um acidente, uma loucura, né? Então, somos esse ser moral. E também diz Agostinho uma coisa interessante, porque além disso, como ser racional, é o único que pode crer. É o único que pode crer. Aquela ideia de que fé é algo irracional, fé é uma coisa que não tem a ver com a nossa racionalidade. Não, tem sim. A gente não pode dizer que fé é um produto da razão, mas a fé, ela precisa partir do entendimento que nós temos da mensagem. Lembra quando nós falamos, acho que na primeira aula, sobre a importância das Escrituras? Entendimento inicial, crer, entender, amar. Nós temos, então, em dois momentos do entendimento, em que a nossa razão, ela entra nesse processo. O entendimento inicial. Eu chego numa tribo indígena, ou converso com uma pessoa que não tem conhecimento algum de Bíblia, Jesus Cristo, salvação, e eu chego lá e convido essa pessoa: eu quero te batizar para você ser salvo. A pessoa nunca ouviu disso. Ele é salvo, eu nem sabia que eu estava perdido. Você tem que se explicar, olha, né? Aí os missionários, eles evidentemente, eles têm todo um preparo, né? Às vezes nós temos histórias de missionários que viveram anos infiltrados, né? Convivendo com determinados povos, para entender a cultura daquele povo, para depois, de um modo que aquele povo pudesse entender, ele começar a apresentar a situação deles. Então, se você pega uma pessoa que nunca ouviu falar daquilo que nós temos de princípios básicos, né, do Evangelho, quer dizer, o homem pecador, perdido, precisa de salvação, o meio de salvação é Jesus Cristo, você tem que entender como que essa pessoa vai primeiro compreender a situação dela, apresentar isso, né? Aí sim, a fé. A pessoa não vai conseguir, crer
depois que elas tiveram exaustiva compreensão de quem é Deus. Olha, vamos para o seminário, vamos fazer um curso de teologia, vamos se graduar, sair lá bacharel, pós-doutor em teologia, no final você vai ter condições de dizer, eu creio. Aliás, ninguém vai chegar nessa condição de compreender Deus, se ela não crer primeiro. Então já discutimos sobre isso, né? Mas há aquele momento do entendimento inicial, e depois que cremos, nós precisamos entender a nossa fé. É o que a gente está fazendo aqui. Nesse momento eu não estou querendo trazer para vocês, para quem está ouvindo esse estudo, uma mensagem evangelística, para que no final do curso a pessoa entregue a sua vida a Jesus. Isso pode até acontecer, né? Mas o objetivo agora é crescimento, nós que cremos, crescer nessa fé, crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Muito bem, então está aí, né, o que Agostinho colocou. Também eu quero trazer aqui uma definição de Calvino, criado à imagem de Deus. Então, segundo Calvino, o ser humano foi feito participante da sabedoria, da justiça, da virtude, da santidade e da verdade de Deus. Então, uma definição mais resumida, mas a gente percebe que a definição, a maneira que Calvino entende imagem de Deus é relacionada a essa nossa questão moral, né? Seres morais, porque olha, nós participamos de virtudes divinas, porque sabedoria, justiça, a virtude em si, a santidade e a verdade são excelências. Virtude é uma palavra que significa excelência. Uma coisa virtuosa é uma coisa excelente. Então, se você é um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, significa que você é o melhor tipo, né? Você faz as coisas da maneira mais excelente possível. E nas questões morais, né? Então, ser justo é ser virtuoso. Justiça diz respeito na maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós lidamos com aquilo que me pertence, aquilo que pertence a você, aquilo que é meu direito, aquilo que é o seu direito, aquilo que é o seu dever, aquilo que é meu dever. A justiça é o ponto do equilíbrio, é aquilo que atende corretamente a você, a mim, a todos nós que vivemos numa sociedade. Isso é justiça. Então, ser justo é viver a justiça de modo excelente. Então nós participamos disso, porque Deus é sabedoria, Deus é justiça, virtude, santidade, verdade, e Deus nos fez capazes de participar disso. Então mostra a nossa especialidade diante de Deus. Bom, eu trouxe aqui uma definição aí de Agostinho, de Calvino. Se a gente procurar outros autores, outros estudiosos, com certeza estarão fazendo isso de modo diferente. Mas eu creio que mesmo falando e discorrendo isso de modo diferente, não vai alterar, não vai contradizer o que esses dois disseram, até porque o que um e o outro diz, né, a gente percebe a similaridade. Então, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, criou homem, mulher, né, macho, fêmea, e os criou de uma maneira muito especial, criou a sua imagem, que significa isso que nós vimos. Na criação do ser humano, nós vemos aí os dons gratuitos de Deus dados à natureza humana no estado original que foi criada. Quero destacar aí o estado original, como Deus criou Adão e Eva. Depois nós vamos entender que devido à queda, hoje nós não estamos mais, a nossa natureza não é mais do jeito que Deus criou.
tá? Então, nossa natureza hoje não é igual à natureza original, aquela que Adão e Eva experimentaram até a queda. Quando a gente falar de queda, isso vai ficar mais claro. Então, Deus criou o ser humano, a sua imagem, e aí dons gratuitos de Deus. Essa criatura tão especial recebeu dádivas de Deus, né? Dons é isso aí, dádivas, habilidades que Deus concedeu ao ser humano. Então a gente vê lá, ele foi criado em estado de retidão. Retidão, está falando da vida moral. Deus criou Adão e Eva justos, sem pecado, moralmente perfeitos, santos, isso, santos. Adão e Eva eram santos. Olha, se foram criados à imagem de Deus, Calvino disse, né? Participantes da santidade de Deus. Então Deus os criou santos. Então foram criados em estado de retidão. Naquele momento, antes da queda, não havia como condená-los. Não havia como dizer, olha, vocês não podem viver, vocês precisam ser punidos. Deus já os criou condenados, pecadores, maus. Não, eles foram criados em estado de retidão. Então eles eram capazes, né, o homem e a mulher, capazes de amar a Deus sem esforços. A comunhão era plena, não havia uma barreira, nada que impedisse. Por que hoje a gente tem que se esforçar para amar a Deus? Por causa da nossa natureza carnal. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Nós já fizemos nós já entregamos o nosso coração, e graças a Deus por isso, ao senhorio de Cristo. Não é isso? Nós já morremos para o pecado. Eu já li alguns autores que dizem assim, nós já morremos para o pecado, mas é que o pecado ainda acha que está vivo. O pecado ainda não morreu para a gente, né? Porque quando nós nascemos de novo, entregamos a vida a Jesus, nascemos de novo, então o apóstolo Paulo vai dizer, ali um processo de mortificação da carne e vivificação do Espírito. Mas essa mortificação da carne e vivificação do Espírito, ela tem um momento imediato, ou seja, eu sou nova vida, eu fui regenerado, porém, vivo agora um processo chamado santificação. O que é a santificação? Então, já que eu morri para o mundo, então eu preciso mortificar a minha carne e ser guiado pelo Espírito, ou seja, me encher do Espírito de Deus, e assim ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, o fruto, ou seja, a vida que há em nós é muito semelhante a Jesus, porque olhando para Jesus nós víamos nele aquelas 9 virtudes teologais, como diz, presentes em Jesus, né? Amor, bondade, longanimidade, alegria, paz. Aquilo lá que descreve em Gálatas, é como se você estivesse descrevendo Jesus, e é o que vê-se no crente quando ele está mortificando a sua carne, vivificando o seu espírito, né? Se enchendo cada vez mais do Espírito de Deus e sendo guiado por Ele. E daí que esse processo, ele só é possível acontecer pela graça de Deus, que nos colocou nessa possibilidade, nesse caminho,
e nos capacita e nos fortalece, mas também exige a nossa participação, tá? Costuma-se dizer um processo de sinergia, cooperação, Deus e ser humano. Adão e Eva, eles não tinham essa luta, nesse momento, eles não tinham essa luta interior, entre amar a Deus e amar as concupiscências daquele mundo presente, até porque não havia concupiscência, né, ou desejos pecaminosos no seu coração, ok? Então, Deus cria o homem e a mulher nessa condição de retidão, não cometiam pecado algum, subordinando sempre seu corpo à alma. Então, longe de defendermos aqui a filosofia pitagórica ou platônica, ou maniqueísta, em que o corpo é mau e a alma é pura, mas a ideia de corpo é a ideia da carnalidade, a ideia da alma, a ideia da espiritualidade de uma vida com Deus. Bom, não estava sujeito a nenhum mal, dor ou tristeza, não é à toa que se chama paraíso, ok? Paraíso. Então, Adão e Eva viviam no mundo perfeito, porque é assim que Deus criou todas as coisas. Bom, gozavam de imortalidade, não no sentido de que não pudessem morrer, mas somente em poder não morrer, ao não se separar da árvore da vida. Nós não temos detalhes sobre essa árvore, mas enquanto estivessem ali, no seu estado de inocência, eles tinham acesso a essa árvore da vida. Meu entendimento, abre aspas, né? Meu entendimento, o próprio Deus, a fonte da vida deles. Meu entendimento, tá? Agora, isso pode com certeza variar de autores para autores, eu não pesquisei também, mas no meu entendimento, a imortalidade deles dependia de estarem na comunhão com Deus, numa vida de santidade, de obediência, né? Se houvesse ali qualquer meio nisso tudo, era apenas o meio. Assim como a gente pode dizer que o mal, eles comeram, havia uma outra árvore, não havia uma outra árvore, aquela que daria conhecimento do bem e do mal, e essa árvore eles foram proibidos de comer, ou exortados a não comer. O pecado estava naquela árvore, o fruto era envenenado, igual da Branca de Neve lá, que é a bruxa, né? Vem e traz uma maçã linda, maravilhosa, quando ela morde, há um veneno ali, um veneno de caráter mágico, né? Dentro daquela fantasia, e Branca de Neve adormece, e só poderia ser acordada pelo beijo do príncipe encantado. Não era isso. A questão tinha a ver com obedecer ou não obedecer. Deus cria o homem imortal, e aí veja, não no sentido de que não pudesse morrer, porque se Deus criasse o homem imortal no sentido, ele não pode morrer, então você podia cair uma árvore em cima dele, ele não ia morrer, não é? Ou mesmo pecando, ele não morreria. Tiago fala que mais ou menos o pecado, lá de Tiago capítulo 1, né, é alguma coisa assim que a gente começa a engendrar aqui no coração, como uma espécie de uma gravidez, né, que nasce primeiro aqui, quando ele se transforma no ato, ele já estava existindo aqui dentro. Isso é moralidade, né? Moralidade
A moralidade, eu vou e ofendo o Lincoln, né? Chamo ele de corintiano. Ofendi o cara, né? Veja, não foi a minha boca que o ofendeu, foi minha mente, né? Pô, eu preciso falar uma coisa para esse cara que, já que eu não gosto dele, ou nesse momento está me irritando, vou devolver, né? E eu escolho então uma palavra que para mim é um xingamento, né? Então isso nasceu primeiro no meu coração. Depois que você concebeu o pecado, você pecou. Mas eu não consumei. Então vamos lá para Mateus capítulo 5. Ouviste que foi dito, todo aquele que adulterar, eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração. Assim como quem odeia o seu irmão, já é um assassino. Então, Caim já foi assassino antes de assassinar. Porque exatamente, tentação não é pecado, nós somos tentados todo momento. Todo dia você passa lá, entendeu? Mas ela foi alimentando. Exatamente. O exemplo de Jesus, né, que ele foi tentado, ele já combateu ali imediatamente, né? Então não tem como dizer, Jesus estava sujeito. Exatamente. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, né, que ele era jovem, foge da prostituição, ou foge da fornicação. Agora me falhou a memória aqui. Assim, meu filho, se você ficar, né, pensando muito na mulher do próximo, ou se você ficar alimentando a sua imaginação com essas coisas relacionadas aí à, né, vida sexual, filho. E o que disse Jesus? Cuidado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, tentado, não tem como não ser tentado. Agora a gente pode evitar alimentar isso, né? Então, controle remoto da televisão está na sua mão, ok? Não, eu posso ver isso, eu consigo lidar com isso, tá bom. Para outra pessoa, não, eu prefiro nem ver isso, porque se eu vir, né? Então, mas aí nós estamos, veja, nós vamos falar de queda na próxima aula, mas foi um processo. O texto de Gênesis, ele não trabalha na questão do tempo, tá? Vou até, mais uma vez, minha opinião, isso eu vou até cortar depois aqui do podcast, né? Minha opinião, há quem defenda a literalidade dos 6 dias, né, ou dos 7 dias, foi 24 horas, essa é, inclusive, a interpretação da confissão de fé, né? Eu, particularmente, tendo a pensar de que Gênesis não fecha a questão do tempo, assim, de forma literal. Então, existe esse texto que pode ser né, pode ser que explique, pode ser, né, porque nós já vimos isso, o tempo, segundo Agostinho, que eu acho que é uma explicação que eu não vi até agora, pelo menos não conheço alguém que contestou, né, dos nossos teólogos, embora é a interpretação dele, a Bíblia não traz essa interpretação, mas o tempo foi criado com a gente, Deus criou o tempo quando criou todas as coisas, e veja que a luz, os astros, né, Sol e as estrelas, a Lua, as estrelas foram criados no 4º dia, mas já teve o primeiro dia, já tinha o segundo dia, o terceiro dia, é lá no 4º dia que Deus vai criar os luminares, né, que vão marcar o tempo.
Tá? Bom, aí existe uma outra explicação, que todas aquelas, em cada dia Deus criou alguma coisa relacionada aos deuses egípcios, que é uma interpretação muito bacana, e eu acho que faz sentido. Você pode procurar isso, né? Então, quando Deus cria no quarto dia o sol, os egípcios tinham como Deus, o Deus maior, o sol, se não me engano era Ra. E aí, só no quarto dia que Deus criou o Ra, né? Então é uma maneira também de mostrar, né? É também possível. Moisés foi criado na cultura egípcia. Deus preparou Moisés como um príncipe do Egito. A gente não pode esquecer isso. Moisés não era um ser ignorante, assim como Paulo não era um ser ignorante. Não é isso? Esses homens, eles foram criados dentro de um contexto de estudos, né, de racionalidade. A gente vê isso também na própria vida de Calvino, Lutero, próprio Agostinho. Você quer conhecer um pouco mais da história dele, né? Leia Confissões. Agostinho, com 19 anos de idade, ele faz assim: olha, eu quero encontrar a sabedoria. 19 anos de idade, e aí ele vai percorrer o caminho da filosofia, ele vai ser adepto do maniqueísmo, ele vai com sede ouvir um tal de Fausto, que era um mestre dos maniqueus. Esse cara vai me iluminar, eu vou encontrar sabedoria nele. E aí ele fica decepcionado. Com 30 anos de idade, ele está vivendo uma crise existencial, porque ele não conseguiu encontrar a sabedoria. Um cara estudado, né? Agostinho, ele teve um estudo, vamos falar, da época, dos melhores, tanto que ele diz que ele poderia, com os estudos dele, ter sido nomeado para um cargo de um tribunal, né? De ter um cargo importante, se casar com uma mulher de posses e viver uma vida de riqueza e tranquilidade. Por que ele não foi por esse caminho? Porque ele estava procurando a sabedoria. Não é a mesma coisa com os 12 discípulos. Oi? Os apóstolos já não foi dessa mesma forma. Não. Veja, nós estamos falando de alguns homens que Deus usou de uma maneira, que Deus usou, e houve um preparativo, né? Esses homens foram preparados. Lutero, quando ele vai lá e coloca as 95 teses, contestando as indulgências, ele era já há algum tempo professor de universidade, ele ensinava teologia. Ou seja, ele não era um adolescente que de repente, eu acho que eu vou escrever aqui uma tese. Não. E é interessante que as 95 teses, ele vai ali citando, tese número 20, aí ele vai fazer uma explicação do porquê aquela tese, e ele vai citar vários estudiosos, ele conhecia os cânones católicos perfeitamente, porque ele era monge, conhecia as funções do Papa, tudo que o Papa dizia, o que ele não dizia, o que ele podia dizer, o que ele não podia. Ele tinha todo um preparo acadêmico para isso. Deus preparou esse homem para que, gente, o que estão fazendo com a igreja é inadmissível. É inadmissível. É vergonhoso. É vergonhoso o que fazem, o que estão fazendo com essa questão de indulgência. E ele vai explicar isso tudo. Bom, fechando o parêntese para a gente terminar aqui. Então, cheio de sabedoria, capaz de nomear todos os animais e dominar toda a criação. Então, Gênesis 2 mostra isso, como esse homem foi sábio, né? Dar nome a tudo.
E ele foi criado para dominar a criação. Esse mapa mostra... veja bem, isso aqui tudo é possível, né? Possível localização do Jardim do Éden. Porque ali a gente tem o rio Tigre, o rio Eufrates, veja, hoje ali é Iraque, mais para cima, o Irã ali mais para a direita, Síria mais ao norte, né? Israel está aqui, ó, tá? Aqui é o deserto, né, da Arábia Saudita hoje. Possível localização por aqui, né? Então a origem da humanidade é ali na região chamada Mesopotâmia. Só vou nomear isso aqui porque é bem rápido. Tarefas, funções e habilidades dadas por homem ao ser humano antes do pecado. Aqui o mandato cultural. O mandato cultural aqui, trabalho. O homem não foi criado para ser ocioso, né? Tanto que ócio, preguiça, é um pecado. Dominar e cuidar de toda a criação. Então o homem não foi criado como um parasita, mas como um cuidador. Isso é trabalho. Família, porque nós somos criados como seres sociais, um cuida do outro, isso não é família? Família é isso aí, né? Em primeiro lugar, quem tem que cuidar da minha família? A minha própria família. Eu cuido da minha esposa, da minha filha, da minha sogra, elas cuidam de mim. Esse é o primeiro núcleo. Mas aí tem os familiares, a gente tem a família cristã, a gente tem a família social, porque de certa maneira nós somos uma família de brasileiros, uma família de paulistas, uma família de cravinhenses. Esse tipo de cuidado chama-se cidadania. Então quando a pessoa cuida da limpeza, da saúde, da segurança, da educação da cidade onde ela mora, a gente chama isso de cidadania. Isso é algo que Deus quer da gente, porque nós somos criados seres sociais. Por quê? Para um cuidar do outro, um auxiliar o outro, um ajudar o outro. Nós seres humanos temos essa dependência social e a comunhão diária com Deus. Então nós seres humanos também temos essa carência do divino, necessitamos de vida com Deus. Na primeira aula que nós colocamos aquela questão de Calvino, não há uma família na terra onde não exista alguma espécie de Deus. Se não é um Deus de uma religião, é alguma idolatria, mas alguma coisa tem, alguma coisa que transcende ao natural, se busca. Às vezes se busca de maneira errada, é no poder, é na riqueza, enfim, né? Então, mas nós vemos que Adão e Eva tinham comunhão diária com Deus. E como eu disse, no meu entendimento, é dessa comunhão que havia a continuidade da vida. É a questão que Jesus trouxe da videira, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. A vida, o ramo tem porque ele está no tronco. A comunhão com Deus é isso. Estamos em comunhão com Deus, a vida, porque Deus é a vida. João capítulo 1, né? Ele é o autor da vida, Ele é o criador da vida, Ele é a vida. Muito bem, irmãos, irmãs, vamos parar aqui. Semana que vem a gente vê sobre o descanso divino e já devemos entrar na queda. Nós vamos falar um pouquinho de cronologia, trazer uma primeira introdução, e aí a gente já entra na questão da queda.